Semana passada, nós falamos um pouco sobre o propósito da criação da igreja. A igreja foi criada com um propósito. E nós vimos esse propósito em Efésios, capítulo 3, verso 10. Que diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja dada a conhecer aos principados e potestades que estão aonde Cristo está, nas regiões celestiais, assentados com Cristo, conforme o propósito eterno, feito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí está o propósito da igreja. Compartilhamos um pouco a respeito desse assunto. Eu me lembro que eu comentei, quando essa multiforme sabedoria de Deus te é revelada pela palavra, quando você chega ao alcance dos olhos iluminados, enfermidades começam a desaparecer da tua vida. Ou seja, não é que elas não vão se manifestar, é que você começa a ver que você é maior do que isso. Você é maior do que uma depressão, você é maior do que uma dor crônica, você é maior do que uma lástima que algum ex-marido, ex-esposa ou ex-qualquer coisa fez na tua vida. Você é maior do que qualquer mágoa, qualquer dificuldade que você tenha vivido e que você tenha passado no teu passado e que de repente, quem sabe, você está carregando isso como uma mala sem alça, pesada pra caramba. Quando a palavra chega na tua vida, teus olhos são iluminados, imediatamente essas coisas vão saindo, né? Aí de repente você pensa assim: caramba, há tanto tempo que eu fui trazido por Deus à chamada igreja e só agora eu estou entendendo situações que têm acontecido na minha vida. Porque a igreja, abençoados, ela foi criada por Deus para trazer a palavra predestinada de sabedoria. Ela não foi criada por Deus para condenar ninguém. A igreja não foi criada por Deus para ser como um clube, onde você chega, se reúne, conhece as pessoas, aperta a mão, dá alguns abraços e socializa por um pouco. Não, a igreja foi criada por Deus para fazer conhecido o evangelho do reino. Você sabe que nós estamos no reino. O reino começou com a ressurreição de Cristo. E com a ressurreição de Cristo veio o evangelho do reino entregue ao apóstolo Paulo. Essa é a missão da igreja. Nesse evangelho que foi entregue a Paulo, graças, meu amor, está a justiça de Deus, que é pela fé. Por que é pela fé? Porque você não viu, você não estava lá. Você não estava lá quando Adão cometeu a desobediência, você não estava lá quando Cristo morreu e ressuscitou. Então você recebe isso pela fé. Por isso que o tema do nosso seminário no mês de novembro é esse aí: justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz para com Deus. Quando o evangelho do reino é apresentado a uma vida, imediatamente acontece algo na tua mente, que é a paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, começa a visitar teu coração. E quando fala coração, está falando da tua mente. Então, o detalhe importante quando se fala de evangelho é que o evangelho não condena. Eu tenho visto por aí, eu ando em muitos lugares e converso com muitas pessoas diferentes. E quando você começa a falar as coisas acerca da Bíblia, algumas pessoas fazem uma menção com seus rostos de desagrado. Não gostam. Vai falar de Bíblia. Por que isso? Porque tem medo do que está nesse livro. Por quê? Porque o que foi apresentado a esta pessoa da Bíblia, o que foi tirado da Bíblia para ser apresentado a esta pessoa, fez essa pessoa se sentir condenada. E aí
quando você vai, com toda teu gozo, tua alegria, compartilhar acerca do Evangelho com essa pessoa, ele lembra ou ela lembra daquilo que recebeu como condenação através daquele líder ou daquela líder no passado. Porque as pessoas, a chamada igreja, usou a Bíblia para condenar. O Evangelho não condena. Diga para quem está do teu lado, o Evangelho não condena. Pastor, e se eu fumar, o Evangelho não condena? Proíbe fumar? Eu nunca vi na Bíblia um versículo, é proibido fumar, diz o versículo que eu li. Não tem isso na Bíblia. Não é proibido fumar. Quem proíbe você fumar é teu pulmão. Aí você verá o que vai fazer, porque um dia a fatura vai chegar. Por isso é que Paulo disse isso, graças por acrescentar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a igreja está colocada para apresentar a multiforme sabedoria de Deus, dizendo para você que você é livre, que você não tem uma cerca ao teu redor, né, para te controlar, e que você mesmo é quem vai exercitar em você, na tua própria vida, o domínio próprio. Os líderes por aí têm mania de querer exercer o domínio na vida dos outros. E dizem que isso é evangelho, e não é. Porque o evangelho não condena. O evangelho revela, disciplina, corrige, ensina, consola e edifica. E isso é gradativo, paulatino, dia após dia. Basta para você o que você vai ouvir hoje. Basta. Isso já é suficiente. Então, a chamada igreja se desviou do seu propósito, para o qual foi levantada por Deus. O propósito da igreja não é acusar pessoas, de maneira nenhuma. Por isso aqui a gente encontra dificuldade em trazer um visitante. Porque quando se fala de igreja, né, Jorge? As pessoas pensam, eu não vou lá não, porque lá vão perguntar se eu quero aceitar Jesus. Vão dizer para mim, vinde como estás. E depois vão querer se meter na minha vida e mudar a minha forma de viver. Vinde como estás, mas na verdade ninguém me aceita como eu sou. Já o Evangelho te aceita como você é. E depois a palavra que é viva e eficaz, vai fazendo em você as mudanças que tiverem aí propostas por Deus para a tua vida. Lembra da história da Caterine e do irmão João, seu João? Uma se recapacitou do álcool com a pregação. E o outro voltou para o álcool e morreu. A mesma palavra. Então, a igreja não condena. É você que julga o que você faz e o que você não faz aí na tua vida, né? Então, uma pessoa que esteja sendo dominada por uma debilidade da sua carne, não precisa de um pastor para acusar essa pessoa, porque essa pessoa, dizia nosso apóstolo, naquela debilidade, ela já sabe que ela não está bem. Amém, abençoado? Uma pessoa que está em debilidade, que está em fraqueza, que está cometendo algumas coisas que ela sabe que são inconvenientes, essa pessoa já sabe que não está bem. Então o que ela precisa? Ela precisa ser consolada, ela precisa ser edificada. Esse é o motivo que a gente explica, pelo qual uma pessoa, quando está em debilidade, a primeira coisa que ela faz é ir embora da igreja. Melhor, da congregação, né? Porque ela foi acostumada a que na congregação vão espetá-la, vão acusá-la. E esse não é o papel da igreja, porque a igreja é um verdadeiro hospital. E aí a pessoa, quando está manifestando uma enfermidade, uma debilidade, né? Um vício, uma depressão, uma doença, uma coisa qualquer, e em vez dela estar no hospital, que é onde ela vai receber os argumentos para cura, ela sai e se afasta, e isso nos dá muita pena. E esse foi o trabalho que se prestou, o chamado sistema religioso na vida das pessoas. Como é que começa a cura de uma enfermidade assim na vida de alguém? Né? Como é? Começa em você pegando essa pessoa e conduzindo pouco a pouco
com calma, com paciência, com longanimidade, ministrando para ela uma palavra de sabedoria. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 6, o apóstolo Paulo diz que o evangelho que nós pregamos não é conhecido dos príncipes deste século. Ele estava oculto, Irã. Mas agora foi revelado para a nossa glória. Porque aqueles lá, se eles tivessem conhecido o evangelho, teriam crucificado a Cristo. Não teriam crucificado a Cristo, se eles tivessem conhecido essa verdade. Porque eles saberiam que ali estava o próprio Deus. Não é verdade? Então essa palavra estava guardada para um tempo próprio. E o tempo próprio é hoje, é agora. Por isso é que o apóstolo aqui usou a palavra, para que agora pela igreja. Por que agora pela igreja? Porque a igreja só existiu, só começou a existir depois da ressurreição. Antes não havia igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, e para que o corpo de Cristo se manifestasse na terra, ele tinha que ressuscitar primeiro. Então não existia igreja antes da cruz. Igreja começou depois da cruz, com um propósito: consolar, ensinar, edificar, respeitar, amar, receber, jamais acusar, jamais rechaçar. Então, esses passos são assim. Primeira coisa, você chega para a pessoa e diz: olha, abençoado, abençoado, você tem duas naturezas. Você sabia que você tem duas naturezas? Vá anotando isso aí para você exercitar na vida de alguém. Você tem duas naturezas, e essas duas naturezas, a carne e o espírito, elas geram uma terceira natureza, que é a alma. Alma? Sim. Paulo fala lá em 1 aos Tessalonicenses 5, 23, que você inteiro ou inteira esteja bem, teu corpo, tua alma e teu espírito. É preciso você estar bem. Para uma pessoa estar bem, você sabe que a alma vem da junção da vida do espírito num corpo de carne. Nosso apóstolo dizia: uma vida almática, onde você experimenta sensações que em espírito você jamais experimentaria. Por isso é que os anjos não têm as sensações humanas, porque eles não estão habitando em corpo carnal. Eles não têm uma vida almática como nós, que éramos anjos antes e agora estamos vivendo num corpo de carne. Então, você chega para a pessoa e começa a apresentar essa ciência, ela nunca ouviu isso. Tenha fé, ela nunca ouviu isso. Acredite no que eu estou te falando. Talvez você que está aqui já tenha experimentado falar assim. Aí, quando uma pessoa conhece que tem duas naturezas, ela quer saber imediatamente: mas peraí, eu pertenço a qual das duas? Talvez ela não te fale isso, mas ela está pensando, você está apresentando ela, né? O teu objetivo é conduzi-la a Cristo, né? Mas para isso você precisa tratar com ela com carinho. É como se você pegasse uma criancinha e quisesse que ele formasse palavras sem ensinar primeiro a ele as vogais. Ele jamais vai saber falar ou escrever. Tem que ensinar as vogais primeiro. Então, duas naturezas. Você sabia que você, ao mesmo tempo que você é um Deus, você também é diabo? Hã? Peraí, senta aqui, ó. Na carne, nós trazemos todos os desígnios do diabo. E no espírito, nós trazemos toda a identidade de Deus. Então essas duas identidades brigam dentro da tua vida. E vai sentar no volante do carro que é do teu corpo aquele que ganhar essa briga. Então, aquele pensamento que às vezes você tem para fazer uma coisinha feia, mas você está afim de fazer porque é gostoso, eu vou. Não vou. Essa briga é a carne e o espírito brigando na tua vida. Essa pessoa nunca recebeu essa explicação da parte de teólogo nenhum, mas você tem capacidade de explicar isso para alguém, porque você está iluminado. Você está iluminado. Então, a pessoa quer saber: peraí, então, eu pertenço ao espírito, né? Exatamente, você não pertence ao espírito, você é
o Espírito, porque Deus é Espírito e Pai dos Espíritos. Aí você mostra Hebreus 12:9. Você, como é teu nome? Meu nome é Maria. Maria é o nome que deram a esse corpo. Mas você, que mora aí dentro, o dia que você sair daí de dentro, esse corpo cai para trás. Porque quem dá vida a esse corpo é você que está aí dentro. Porque você é a identidade divina. Essa pessoa já começa, caramba, que bacana, fala mais. Aí, outro passo, quando essa pessoa se convence de que nós somos espíritos que estamos habitando dentro de um corpo de carne, espíritos em vasos de barro. Às vezes o barro está meio prejudicado, né? Está meio torto assim, eu estava igual um S aí. Né? Então essa pessoa começa a compreender que tem algo nela mesma, né, que faz com que ela cometa aquilo que ela está cometendo e não deseja nada de bom para a vida daquela pessoa. Ela começa a se convencer disso a partir do momento que ela entende as duas naturezas. Quando você explica para alguém, consegue tempo e oportunidade para isso, e explica para essa pessoa duas naturezas, essa pessoa começa a entender certas coisas que nenhum psicólogo, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum professor, nenhum pai, nenhuma mãe disse para ela. Ela começa a entender, peraí, então eu tenho uma identidade que quer o meu mal? Exatamente. Essa entidade que quer o teu mal se chama carne. Aí você leva lá. E as obras da carne? Olha o que ela é capaz de fazer em você. Feitiçaria, idolatria. E as obras da carne são conhecidas. E você sabe quais são as obras da carne. Quer dizer que essas obras da carne estão em mim? Estão em você, na tua carne. Mas como é que eu domino isso? Se você alimentar o teu espírito. Terceiro passo. Quando chega nesse ponto, essa pessoa já está olhando para aquela debilidade dela como algo que não é dela. Você já está conseguindo sucesso. Ou seja, essa debilidade aí não sou eu. É exatamente. Aqui em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala assim: o bem que eu quero, às vezes não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, às vezes faço. Por quê? Porque eu encontro no meu espírito, no meu homem interior, na minha mente, uma lei que guerreia contra uma outra lei que está nos membros. A lei do espírito de vida está na tua mente e a lei do pecado está na carne. Romanos 8:3, a palavra da graça diz que Cristo encerrou todo o pecado na carne. Então na nossa carne tem tudo de mal, tudo de ruim, mas ela tem força, e às vezes a gente alimenta muito a carne, sim ou não? E esquece de alimentar o espírito, não é verdade? Por isso que eu comecei dizendo aqui que a gente vem domingo para cá para fazer uma manutenção, porque os assuntos da televisão, os assuntos por aí das novelas, os assuntos que estão rodando por aí, esses assuntos têm a capacidade de colocar a gente na carne. E na carne, abençoado, na carne, não precisa nem de diabo com a gente aqui na carne. Então, peraí, quer dizer que não sou eu? Não é você. É a tua carne. Ok, entendi. Próximo passo. O próximo passo que vai acontecer na mente dessa pessoa vai ser, sabe qual? Entender que Jesus pagou o preço por ela. E por isso, por esse preço que ele pagou, essa debilidade nunca jamais pode tirar a sua salvação eterna. Você entendeu o que eu disse? Parece que você não entendeu o que eu disse. Vou explicar. Quando a pessoa chega nesse ponto que nós estamos falando aqui, quer dizer que essa debilidade aí não sou eu? Não. Isso aí é a obra que o diabo plantou através de Adão na carne de todo mundo. Como você tem carne, você tem a mesma coisa. Isso não é você.
Você está perfeito. Você está perfeita. Você é abençoado com todas as bênçãos. Completo em Cristo Jesus. Assim como Cristo Jesus é, você é. E assim como o diabo era, a tua carne é. Entendeu? Entendi. Poxa, mas é duro esse discurso. É exatamente. Aí a pessoa, peraí, quem me livrará desse corpo de morte? Foi o que Paulo perguntou em Romanos 7, 24 e 25. Mas dou graças a Deus em Cristo Jesus, que através disso tudo eu sirvo a Deus com a mente e com a carne ao pecado. Então essa pessoa começa a entender que Jesus pagou um alto preço para a sua redenção. Lembra da história do barquinho, semana passada? Jesus pagou um alto preço. Não tem aquela música? Eu sei que foi pago um alto preço. Pois é, quem pagou esse preço foi Cristo. Peraí, e se Cristo pagou esse preço, quer dizer o quê? Quer dizer que essa debilidade que você tem não vai tirar você de suas mãos. Você está nas mãos do Senhor para sempre. Mesmo que porventura você cometa algum erro, alguma dificuldade, entre numa fraqueza carnal e tal. Essa pessoa já começa a entender que aquela depressão que ela sentia não veio do diabo. Não vem do diabo, não, é sua carne. Você está com uma informação aí na tua mente que está te afetando, você precisa modificar essa informação. Você precisa congregar, você precisa ouvir a palavra para que essa palavra vá lavando a tua mente, uma lavagem na tua mente pela água pura, lavagem pela água pura da palavra. E essa pessoa então começa a recapacitar. Sabe o que está acontecendo na vida dessa pessoa? Cristo está sendo gerado nessa vida, através de você. Olha que privilégio que você tem. Porque isso aqui eu estou parafraseando o que você anda fazendo por aí, com alguém, pregando essa palavra, né? Então, quando essa pessoa entende que essa debilidade, que até então dominava essa vida, quando ela entende, né, que essa debilidade não vai fazer com que ela perca a salvação espiritual, senão a diária, ela já começa a ser capaz de dominar essa fraqueza. É o contrário, irmãos abençoados. Quando a pessoa entende esses pontos que nós estamos falando até aqui, essa pessoa não vai cair ali, ela vai vencer essa debilidade. Crê nisso? Você recebe isso? Porque a palavra é viva e eficaz, e ela penetra no teu mais íntimo do teu coração, divide, estabelece, coloca as coisas cada qual no seu lugar e te coloca reinando em vida. Sem essa palavra você não reina em vida. Então essa pessoa começa a deixar de lado essa debilidade que até então carregava essa vida, dominava. Quando essa pessoa chega nesse estágio, se acabou a nossa missão com ela. Entendeu? Se eu fosse contar o número de pessoas que já passaram por essas fases e foram embora, acho que dava para encher o Maracanã, porque assim é a nossa vida. Deus aproxima as pessoas para um propósito. E o nosso propósito é esse, alimentá-la com graça, com a palavra. E de repente, a pessoa se libera e vai embora. Foi ser feliz. Essa é a missão da igreja. Você recebe essa palavra? Essa é a missão da igreja. Aquela pessoa foi curada pela palavra da graça. O nosso papel é curar. O papel de Jesus era curar os leprosos. E eles foram curados no caminho, não foi nem na hora. Esse milagre de Jesus não foi na hora. Você sabe, ele disse, vão lá e mostrem-se ao sacerdote. E a Bíblia diz que no caminho eles ficaram curados. Quantos voltaram para agradecer? Olha para o teu lado. Cada um de vocês
representa esse um, que é agradecido a isso. Mas não é porque os outros 9 foram embora que Jesus recolheu a cura, né? Tomou de volta, né, Pereira, a cura. Não, porque Deus não é mesquinho. O que Ele te deu e ponto. Muita gente já foi curada da religião e do entendimento equivocado e foi embora por aí. Então, o nosso trabalho acaba aí. Parece fácil. Realmente parece fácil. Mas aí é que começa o tema de hoje. Tem um detalhe que eu quero te dizer. E essa palavra Deus me deu desde semana passada. Eu anotei, guardei, não falei semana passada. E hoje eu vou falar para você. Porque eu tenho que te entregar aquilo que recebi do Senhor. Só pode realizar isso na vida de alguém se for uma congregação, uma pessoa que tem graça e apostolado. Mas, pastor, tem divisão? Explica o que é uma e o que é outra. Graça é a revelação, é o entendimento, é a compreensão espiritual, é a compreensão da sabedoria predestinada. Isso é graça. É o conhecimento. Isso é graça. Maravilha. Não tem coisa mais maravilhosa nessa terra do que a graça. A graça de Deus. E ter esse privilégio dado por Deus, olhos iluminados, faz com que, ao abrir da tua boca, naquela rodinha de amigos, no futebol, no bar, no restaurante, no teu trabalho, na escola, sabe o que acontece? Todo mundo que está ao teu redor para ti, porque o que você está falando não é dessa terra. É uma palavra predestinada de sabedoria. As pessoas param para te ouvir. Param. E Deus faz como Ele quer, hein? Às vezes você está falando para uma pessoa e essa pessoa é um poste, igual uma coluna dessa. E você está falando ali, você está pensando que aquela pessoa está recebendo. Uma vez, eu estava na Argentina e estou na rua, fui comprar um cordãozinho para o meu filho e vi lá uma Bíblia no chão, lá no camelô. Eu falei, vocês têm Bíblia aí? Está vendendo a Bíblia? Ele, não, isso aqui. Aí pegou a Bíblia, aí eu mostrei para ele uma passagem da graça de Deus, que ele estava completo e que não podia perder a salvação, que o diabo foi destruído, essas coisas. E comecei a compartilhar, a falar com o da barraca, o barraqueiro, o vendedor. E estou falando com ele ali no meio da rua. E juntou assim algumas pessoas e tal. E daqui a pouco chegou uma outra pessoa para comprar um artigo que ele estava vendendo. Ele imediatamente me deixou falando ao vento, sabe? E foi atender. Claro, ele estava ali para vender o produto dele. Aí foi vender e me largou lá falando. Aí eu percebi, educadamente encerrei o assunto, fui pagar e tal. Quando eu estou pagando, vem um rapaz assim, ei, moço, dá para você falar para mim mais detalhadamente sobre esse assunto que você estava falando aí? Olha, abençoado, esse papo rendeu 2 horas. Porque é assim que Deus faz. Você vai falando para aquele que pergunta, saberá Deus se ele vai ser iluminado ou é outro. E talvez você não veja essa pessoa nunca mais na tua vida, na face da terra. Mas é muito gostoso quando você chega num lugar e a pessoa diz assim, puxa, eu conheci a graça através da tua vida. Através da tua vida, eu comecei a respirar. E semana passada eu me lembro do que eu disse. Só uma pessoa ter respirado melhor nessa terra, por causa de algo que você ministrou na vida dela, já valeu a pena você ter vindo a esse planeta. Só uma pessoa, já valeu a pena. Alguém tem que dizer amém aí, bem alto. Aí, quando as pessoas param para te ouvir, você sente que você carrega uma coisa que atrai as pessoas. O tema de hoje se chama o perigo da graça. A graça tem perigo? Tem. As pessoas são atraídas para te ouvir. Pronto. Aos poucos, você não é bobo,
você é inteligente, você não é boba, você está vendo. Você começa a notar que aquilo que você fala influencia na vida daquela pessoa e funciona na vida daquela pessoa. Né, Irã? Reginaldo deu testemunha disso, que sonhou lá, que o anjo falou para ele: procure Pedro Kelly. Ele veio no domingo. Na terça-feira, a situação resolveu na vida dele. E eu declaro que na tua vida vai resolver essa semana. Influencia e funciona. Você nota, você percebe. Aí está o perigo, né? O tempo vai passando e você vai correndo mais perigo. Pô, você não está fazendo uma coisa bacana, legal para as pessoas? É, mas é perigoso para você. Por causa de 1 Coríntios capítulo 8. Conhecimento envaidece. O que edifica é o amor. Amém? O conhecimento e o que edifica é o... Alguém precisa ser cumprimentado, a paz do Senhor, irmão. Precisa? Mas o conhecimento? Mas o amor faz você dizer assim: a paz do Senhor, meu irmão, para você também. Você perdeu alguma coisa por causa disso? Não. Alguém te diz assim: Léo, Deus te abençoe. O conhecimento e o amor, aquilo é o melhor que aquela pessoa tem para te dar, abençoado. Receba. Entendeu? Porque se você... Que é isso, irmão? Eu já sou abençoado. E você também, porque não sei o quê. Esse é um irmãozinho lá das assembleias. Não tratemos ninguém assim, você recebe isso? Nós não somos superiores a ninguém, nem melhores que ninguém. Nós somos iguaizinhos a qualquer um, com uma diferença. Deus iluminou os olhos do nosso entendimento antes de ter iluminado os olhos do entendimento daquela pessoa. Um dia, se for o propósito de Deus, você vai ter a oportunidade de iluminar os olhos do entendimento daquela pessoa. Mas enquanto ela não tem os olhos do entendimento iluminado, se ela soltar um aleluia e começar a falar em línguas aqui, eu vou abraçar, porque eu estou vendo que é alguém que está chegando agora, que ainda não chegou ao perfeito, porque depois que chegar ao perfeito, as línguas cessarão. E o perfeito é o conhecimento. Porém, o conhecimento envaidece. Muito conhecimento. A graça é maravilhosa, mas sem apostolado vai fazer dano, vai maltratar a vida das pessoas, vai afastar as pessoas, vai fazer uma confusão tremenda, né? Esse é o perigo. Por exemplo, nós vemos que a letra mata. Nós vemos que, André, aqui a criação ela está em ordem de perfeição. Tem o dia, depois vem a noite, certo? Depois vem o sol e depois vem a chuva. A chuva limpa o ar. A chuva joga no chão os resíduos tóxicos que estão no ar. A chuva é necessária, né? A fé tem que misturar com paciência. Plantar vem junto com colher. O conhecimento vem junto com amor. Ouvir tem que batizar com fé. E a graça tem que ver junto, tem que estar junto com o apostolado. Graça sem apostolado é uma dinamite, vai fazer dano. Falei um pouco do que é a graça. Agora, o que é o apostolado? Simples. O apostolado é o chamado que alguém recebe para representar essa pregação.
Em Romanos, capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo fala: de Cristo recebemos graça e apostolado para que as nações obedeçam à fé. Romanos 1, 5. E eu entendi que em 16 de setembro de 2002, eu, Pedro Kelly, recebi graça e apostolado para que, ao que ouvirem minha voz, obedeçam à fé. Recebi graça e apostolado. Eu posso dizer, eu recebi, e foi publicamente, no auditório número 5 do Rio Centro, à nossa disposição naquele maravilhoso dia. O dia que o apóstolo José Luiz, no aeroporto, botou a mão no ombro do Reginaldo e falou assim, ó: cuida do Pedro, cuida da vida dele. Esse dia foi um dia tremendo. Você estava lá, eu te vi no vídeo. Então, o que é o apostolado? Apostolado é a autoridade revestida por Deus, é o dom. A autoridade, o apostolado é saber que você é só um canal para Deus se revelar aos ouvintes. Não é para ninguém subir nas tamancas nem no salto. Apostolado é um moderador. Sabe o que é um moderador? Daquele que recebeu esse dom. Você pensa em fazer uma coisa e o apostolado em você não, peraí, rapaz, é aqui, ó. A voz de Deus no teu ouvido o tempo todo. Então o apostolado te ajuda a manter o equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Paulo diz que Deus nos chamou à moderação. Nem muito vinho, nem muita água. Estão me entendendo? Moderação, porque tudo que Deus criou é bom. Nós temos que ter moderação. Aí, se você entra numa congregação de graça, o que prega aqui, irmão? Você vai visitar a igreja. Eu vou lá nessa congregação. O que prega aqui? Aqui é graça, então eu vou lá. Uma congregação de graça que usa somente o conhecimento, usa somente a revelação, possivelmente, sublinhe, possivelmente, você vai encontrar soberba, altivez, vaidade, e outras cocitas mais. Por quê? Porque essa congregação está envaidecida pelo conhecimento. O que isso produz? Isso ajuda a produzir vidas desordenadas. Incrível. Como assim? Nem todos. Naqueles que não têm temor reverente. Ok? Então, por quê? Por causa das convicções que o conhecimento traz acerca da salvação espiritual. Eu sou salvo. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou à luta. E isso produz vida em desordem. Isso não é bom. Isso não vai acabar bem. Mas é graça. Mas olha o perigo aí. Por quê? Porque é uma congregação onde tudo é conhecimento. Só conhecimento, e muito conhecimento, e muito conhecimento, e muito conhecimento, e muito conhecimento. E o conhecimento envaidece. Por outro lado, se você entra numa congregação, o que prega aqui? Aqui prega a graça. Mas essa congregação agora, em vez de conhecimento, ela utiliza só a fé. Possivelmente você vai encontrar pessoas místicas que acham que o segredo para o sucesso é ficar repetindo palavras, meia dúzia de palavras, como se isso fosse um mantra. Recebo que eu sou próspero. Cadê a semente? Não, eu recebo que eu sou próspero. Isso é misticismo. Porque não é isso que a palavra diz. Recebo que eu sou próspero, mas tem que semear. Recebo que eu sou próspero, mas tem que se preparar para aquele trabalho que você vai lá pedir emprego. Recebo que eu sou próspero, mas tem que estudar. Recebo que eu sou próspero, mas tem que chegar na hora no trabalho, na empresa, onde for e tal. Tem um balance aí. Tem, ó. Você é próspero sim,
mas você tem algo a fazer. A pergunta é, eu estou fazendo? Não, porque na minha congregação só fala conhecimento. Conhecimento eu tenho muito. E o outro diz, não, na minha congregação a gente diz, eu recebo e declaro anjos. Irmão, e aquela situação? Declaro anjos. E o anjo vai fazer o quê? Semana passada, eu recebi uma intimação aqui. Uma intimação, um mandado de citação contra a minha pessoa, impetrado por um abençoado ex-funcionário do ministério lá no Engenho Novo, que achou que deveria cobrar as sextas-feiras e os domingos, como hora extra, ajuda de custo, não sei o quê, porque ele trabalhava, assim como o Luiz está trabalhando ali. O Luiz pode me pôr na justiça amanhã, não receba, hein, Luiz? Entendeu? Então a abençoada entrou com uma ação lá no Ministério do Trabalho. E eu não estava aqui, a pastora Céia recebeu, me chamou no canto com toda essa delicadeza que ela tem. A senhora é uma pessoa muito excelente, muito educada, mas me chamou no cantinho ali, reservadamente e tal. E eu peguei aquela citação e falei, caramba, e agora? Bom, quem está tratando esse assunto para mim é um advogado, doutor Pablo. Doutor Pablo, fotografia, recebi isso aí. Depois que eu tratei com o advogado, mandei para ele me explicou o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, declaro anjos. Aí sim. Agora eu recebo a intimação. Aí pego aquele papel lá e rasgo, jogo fora. Declaro os anjos tomando conta disso aí. Vai chegar um dia que você vai ser julgado à revelia. Vai ser condenado quando você menos esperar. Você está com uma banana grande na tua mão. Quantos estão me entendendo? Tem que ter uma moderação. E isso é o apostolado que traz. É a palavra, o ensino, uma ordenação, uma organização melhor na nossa vida. E não é repetindo palavras como se fosse um conto mágico. Então, nenhuma congregação e nem a outra são boas. Eu não entraria nem indicaria. Nenhuma e nem a outra. Não, mas é graça. As duas são graça. São graça, mas são perigosas. Vão produzir pessoas torcidas. E depois, para consertar, dá mais trabalho ainda. Você já pegou uma casa velha para reformar? Uma vez, há muitos anos atrás, eu comprei um terreno em Guadalupe com uma casa velha dentro. Abençoada, era melhor que o terreno fosse limpo para eu levantar uma casa. Porque para eu levantar o que eu tive que levantar ali, demorou, hein? Porque é pior você consertar o que está feito para poder aproveitar alguma coisa. Então, meu alerta hoje, minha palavra hoje, é que assim como as chamadas igrejas do sistema religioso se desviaram do propósito original, as chamadas igrejas em graça, hoje em dia, correm o mesmo perigo de se desviar. E incrível! Porque em lugar de receber, consolar, edificar vidas, elas gastam seu tempo atacando todo mundo. Não, porque não pode orar com os olhos fechados, nem levantar a mão. Não, porque não pode isso. Não, porque não pode aquilo. Não, porque cantar assim não dá. Não, porque abençoado. Não, porque aqui é graça, aqui eu tenho respaldo da graça. Mas e o apostolado? Olha a moderação aí, olha o crescimento. Então, as pessoas vêm, mas rebatem. Porque o Espírito de Deus não age dessa maneira. É graça e apostolado para que a obediência à fé seja dada a conhecer. Se não for graça com apostolado, não vai rolar, não vai funcionar. Então, agora eu quero, para terminar, corrigir o título. A graça se torna perigosa quando é manipulada na congregação que não tem apostolado. Graça sem apostolado é perigosa. Eu te declaro um abençoado. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.